Fala pessoal, mais um vídeo, mais uma semana. Eu que sou o João Brinkman, professor de Educação Física. O assunto do vídeo de hoje é o balanço calórico. Tema especialmente relevante é aqueles que buscam o emagrecimento, por exemplo. E acima de tudo, o emagrecimento saudável. Então, antes de mais nada, quero agradecer a vocês que já se inscreveram aqui no canal e pedir àqueles que ainda não se inscreveram, você no caso que está aí assistindo, se ainda não se inscreveu, faça isso clicando no botão que há aí embaixo para isso, e assim você simplifica o processo de visualização dos vídeos. Então, indo ao ponto, a ideia é a de falar sobre o balanço calórico. Então, antes de mais nada, nós quantificamos, no geral, a energia com uma unidade de calor, que é a quilocaloria. Então, a quilocaloria, que são, na verdade, 1000 calorias, ou a quantidade de energia que é necessária para aumentar a temperatura de 1 litro de água em 1 grau Celsius. Então, comumente quantificamos a energia com essa unidade de calor, porque uma coisa guarda relação com a outra. Veja que no nosso organismo, por exemplo, nunca toda a energia é revertida em trabalho, sempre parte dela se perde na forma de calor. Então, quanto mais energia despendida, mais calor produzido. Como é mais fácil, então, você medir o calor, nós quantificamos o calor. E por meio desse número, então, nós estimamos a energia. Enfim, então, quantificamos a energia com essa unidade de medida de calor. Então, vamos aqui falar em quilocalorias, porque não faria sentido falar em calorias que tratam-se de medidas muito pequenas. Não é? 1 caloria seria a quantidade de calor, então, que seria necessária para aumentar a temperatura de 1 grama ou 1 mililitro de água em exatamente 1 grau. Então é uma coisa muito pequena, é mais fácil falar em quilocaloria. Então vamos lá. Assim, comumente os rótulos dos alimentos, por exemplo, são elaborados com base em dietas de 2000 quilocalorias, que trata-se de uma média do que um ser humano adulto deveria consumir num dia. Obviamente, há aquelas pessoas que precisam consumir 3.000 quilocalorias num dia, ou 4.000 quilocalorias num dia. Há atletas que consomem 10.000 quilocalorias num dia, enfim. E aí tem que ver a relação disso com o que é gasto. Será que a pessoa gasta tudo isso durante um dia? Então, assim, isso sistematicamente faz toda a diferença. Nos Estados Unidos, por exemplo, já foi observado que cerca de 98% das pessoas que são obesas por motivos exógenos, ou seja, atrelados à alimentação, a fatores comportamentais, a fatores ambientais. Então, tem essa questão da alimentação. Não tem como a pessoa dizer que não comeu e engordou, na verdade, assim, é uma questão matemática. Então, se a pessoa faz um balanço calórico positivo, ou seja, se ela ingere mais calorias ou mais quilocalorias do que o que ela gasta, ela acaba engordando. Então, para uma pessoa que gasta num dia cerca de 2.000 quilocalorias, ela deveria consumir então cerca de 2.000 quilocalorias. Então, de forma equilibrada, ela nem ganharia e nem perderia peso. Se a pessoa consome em torno de 3.000 quilocalorias num dia e gasta 2.000 quilocalorias, ela vai engordar, se fizer isso sistematicamente. E se ela gastar mais do que o que consome, ela está fazendo então um balanço calórico negativo. Se ela fizer isso sistematicamente, ela vai emagrecer. Então vejam que é possível calcular a ingestão calórica de que forma? É trabalhoso, mas a pessoa poderia ir anotando tudo que ela consumiu durante um dia e verificar os rótulos. Os rótulos trazem ali as quantidades de macronutrientes, como os carboidratos, gorduras e proteínas. Sabe-se que cada 1 grama de carboidrato e de proteína equivale a 4 quilocalorias, enquanto que 1 grama de gordura a mais do que o dobro, 9 quilocalorias. Então, se a pessoa conseguir pesar e quantificar tudo que ela come ao longo de um dia e se tratarem aí de alimentos industrializados, então ela vai ter ali os rótulos para poder se basear e aí dá para fazer a conta então e saber ali uma estimativa de quanto ela consumiu durante um dia. Já em relação ao que é gasto, enfim, o que é gasto depende de alguns fatores. Primeiramente, a energia que é gasta, ela é a soma de três principais fatores. Um, que é a taxa metabólica basal,
ou seja, a mínima energia necessária para a manutenção da vida. 2. O efeito térmico dos alimentos, ou seja, a energia que é despendida no processo de digestão e absorção dos nutrientes. E aí diferentes nutrientes geram diferentes efeitos térmicos. 3. Efeito da atividade física, que também já foi tratado aqui no canal como sendo todo e qualquer movimento capaz de elevar consideravelmente o gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, somando aí efeito da atividade física com a taxa metabólica basal mais o efeito térmico dos alimentos, dá para se chegar então na quantidade de energia que foi gasta ali durante um dia. Então vejam que todos nós precisamos comer legumes, vegetais, frutas, carboidratos, gorduras, proteínas. Nós precisamos de alimentos variados, precisamos ingerir água, não é? E comer esses variados alimentos em todos os nossos dias. Assim, cerca de 5 vezes por dia. Então tem que ter café da manhã, tem que ter almoço, tem que ter café da tarde, tem que ter a janta e a ceia. Então assim, para a pessoa emagrecer, ela não tem que cortar nenhuma dessas refeições. E ela também não tem que cortar carboidratos ou gorduras. O que ela tem que fazer é pensar nessa questão da quantidade total de energia que é consumida e que é gasta. Então, os carboidratos, por exemplo, correspondem à maior parte da alimentação. As gorduras correspondem à segunda maior parte da alimentação. As proteínas à terceira parte da alimentação, cerca de 10, 15% da alimentação. Isso é um pouco variável, mas mais ou menos nessas proporções. Então, independentemente dos nossos objetivos, não posso dizer independentemente, mas assim, para a maior parte das pessoas, nós devemos manter essas proporções, não podemos cortar nada disso. O que é necessário frisar aí, ou ponderar, é a quantidade total, absoluta desses alimentos na nossa dieta. E assim, um outro fator que é importante pensar é que a maior parte de nós, seres humanos, é regida pelo ciclo claro e escuro. Então, nossos ritmos biológicos acabam por serem sincronizados a esse ciclo claro e escuro. A gente fica mais desperto durante o dia e menos durante a noite. Então, teoricamente, a gente deveria consumir mais energia no começo do dia e ir reduzindo isso para algo bem próximo de um valor bem baixo assim antes de dormir, para que então nós pudéssemos dormir tranquilamente sem ficar ali pensando o quanto que nós vamos ficar engordando por causa disso. Porque se durante o sono nós temos uma baixa atividade, então reparem que a tendência seria a de engordarmos caso nos alimentássemos em demasia antes desse período aí do sono. Então o ideal seria comer mais de manhã e ir reduzindo até comer menos, né, antes de dormir, enfim, e aí poder dormir tranquilamente. Então tem essa questão de que é importante comer pelo menos 5 vezes por dia, até porque comendo 5 vezes por dia, nós reduzimos a quantidade de alimentos em cada uma dessas alimentações, em cada uma dessas refeições. Uma pessoa que come menos vezes tem a tendência a querer comer mais em uma dessas refeições para poder compensar as outras. Né? Então, os alimentos devem ser variados, devem abranger todos os tipos, não devemos cortar nada e, se possível, até podemos fazer um diário ali de tudo que fazemos e tudo que consumimos para poder calcular aí como que está o nosso balanço calórico. Então, basicamente, as pessoas que querem engordar, se é que há alguém que queira engordar, ela deveria fazer um balanço calórico positivo. A maior parte das pessoas que querem manter o peso, então, deveria ser um balanço equilibrado, gastar a mesma quantidade que consome. Já aqueles que querem emagrecer devem fazer isso de que forma? Comendo de tudo. Contanto que o total em quilocalorias seja uma quantidade um pouco inferior àquela que é gasta. Então, gastando um pouco mais do que o que consome no dia a dia, fazendo isso sistematicamente, depois de meses e anos, a pessoa com certeza vai ter emagrecido. Então é óbvio que precisamos aí pensar num processo gradativo, paulatino, devagar e sempre, mas sustentável. Por isso tanto se fala em reeducação alimentar e não em dietas. Existem várias dietas malucas. Outro dia até vi um cidadão falando da dieta da Tênia, que é uma coisa assim absurda, né? Então tem a dieta da lua, tem várias dietas malucas aí.
O que realmente é mais benéfico para a saúde é a pessoa comer de tudo, nas proporções devidas, pensando apenas nessa questão do balanço calórico como sendo o principal, então, e mais preponderante fator a ser considerado quando o objetivo for o do emagrecimento. Então, deve-se fazer um balanço calórico negativo, mas assim, com uma baixa diferença, né? Que assim, deve-se ganhar no prazo, a longo prazo, ou a médio e longo prazo. Nada que é conseguido a curto prazo, no geral, remete a algo que seja saudável. Tá bom? Então a mensagem de hoje era essa, era simplesinha, rapidão, tá bom? Então deixa aí o seu joinha, e se você gostou do vídeo, lógico, né? E aí também não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tenho visto nas estatísticas dos vídeos que a maior parte das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas. Então inscreva-se aí que você me ajuda e se ajuda a visualizar mais facilmente os vídeos. Tá bom? Clica no sininho para ativar as notificações e aí na semana que vem nós voltamos a nos ver, tá bom? Então até lá, uma boa semana.